Dois discípulos no caminho de Emaús. Sozinho andavam de volta para casa dois servos de Deus. Eles iam conversando, falando a respeito de Cristo, falando do que sucedeu, e não perceberam que um companheiro se aproximou. Era, na verdade, o Messias, que tudo ouvia, e lhes perguntou da seguinte forma: por que estáis triste? E no que consiste o que vós dizeis? Assim eles lhes responderam: vieste de onde? E como não sabes o que está acontecendo e o que aconteceu? Mataram Jesus, pregaram na cruz o nosso Senhor. 3 dias já há em que ele foi sepultado. Está tudo acabado. Assim lhes responderam. E dele falando, as Escrituras, explicando-lhes, respondeu: convinha que Cristo passasse por isto. Era plano de Deus. Chegando ao destino, o tal peregrino seguiu e passou, fazendo com quem ia para mais longe. Mas o convidaram que ali repousasse e ficassem com eles. Naquele instante, o mais importante estava para acontecer. Fez uma oração e, partindo o pão que eles iam comer, seus olhos abriram e viram o brilho. Era o próprio Senhor, era o próprio Jesus. Naquele momento de contentamento, Jesus se ausentou. Oh, amados irmãos, Jesus Cristo, Ele está vivo entre nós. Nós falamos com Ele todos os dias da nossa vida. Ouvimos a sua voz, sentimos o arder em nossos corações. Oh, queridos irmãos, que alegria! Ele entrou no nosso lar e, tomando o pão, começou a orar. E voltamos correndo para vos avisar. Glórias a Deus. A história dos 2 discípulos a caminho de Emaús é uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas, o servo do Senhor. Assim, Marcos fala sobre eles de uma forma abreviada, em apenas 2 versículos, Marcos 16, 12 e 13. A palavra Emaús vem da expressão hebraica Ramati, que significa fonte de águas quente, e era um povoado que ficava distintamente a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém, de onde eles haviam saído. O contexto da história todos nós sabemos. Jesus havia sido crucificado. Na sexta-feira, e já havia se passado 3 dias desde sua morte. E ele então ressuscita agora. Aleluia! E se encontra com aqueles 2 homens que estavam conversando enquanto caminhavam seguindo sua viagem para Emaús. Jesus então o questiona sobre o que estava acontecendo, sobre o que eles estavam discutindo, e percebe que eles estavam tristes, assim também decepcionados. Ao analisar o texto de forma detalhada, nós encontramos as 5 razões da decepção e a tristeza daqueles 2 homens. E é sobre isto que nós
iremos falar. Estavam eles no caminho, possamos assim afirmar, errado. Por quê, amados irmãos? A primeira coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém, sobre os recomendados do Senhor. Jesus confirma isto no verso 49 do capítulo de Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. Após se reencontrar com eles e com os 11, vimos então acima que Emaús significa fonte de águas quente. Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isto significa, meus amados em Cristo? Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte da água da vida, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14. Eles estavam trocando por outra fonte, fontes de águas quentes. Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram na promessa que Jesus haveria ressuscitado. Devemos crer nas promessas de Jesus. Devemos acreditar nas promessas de Jesus e saber que Ele sempre está conosco, sempre está presente nas nossas vidas para nos abençoar e para nos conservar mediante a sua graça e mediante o seu amor. Amados, levemos Jesus para a nossa casa, levemos Jesus para o nosso lar, levemos Jesus para o nosso matrimônio, levemos Jesus para o nosso ministério, para o nosso trabalho, levemos Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele precisa estar presente, assim como a presença do Senhor Jesus naquele casamento, nas bodas na Canaã da Galileia, quando Ele transformou águas em vinhos, sendo o seu primeiro milagre durante o seu ministério na face desta terra. Queridos e amados irmãos, que a presença de Jesus esteja conosco sobre todos os momentos da nossa vida, porque nos momentos contritos da nossa vida, é somente Ele que pode solucionar a minha e a sua causa, porque a presença dEle nos transforma, nos consola. É bom que nós entendamos que a presença dEle caminha conosco sobre todos os momentos da nossa vida. Leve Jesus para a tua casa, leve Jesus contigo. Ao caminhar pelas estradas, pelo caminho, que o Senhor Jesus sempre esteja presente ao teu lado, para te dar a tua bênção e a tua vitória. Que Ele te abençoe nesta noite. Sinta-se abraçado pela presença do Espírito Santo de Deus.